Olá, sejam bem-vindos ao canal Brahmananda Yogi e à escola Mahadev Tantra Yoga School. Esse vídeo é um vídeo em parceria com o canal Prazer TV, onde nós conversamos sobre sexualidade. E o meu canal aqui, o Brahmananda Yogi, nós vamos conversar sobre o universo do Tantra Yoga. Então nós vamos estar compartilhando temas voltados para a sexualidade tântrica, mas não só isso, mas também temas voltados, conhecimentos, esses conhecimentos ancestrais, preciosíssimos do Tantra Yoga, como que eles se aplicam na vida moderna. Nós vamos conversar sobre o autodesenvolvimento, o autoaprimoramento do ser, como você pode mergulhar mais e mais em si mesmo para travar contato com aquilo que você sempre foi, com a sua essência e se permitir derramar-se na consciência divina. Se esses são assuntos que te interessam, se inscrevam no canal, curtam o vídeo para que esses vídeos possam chegar para mais pessoas e vamos ao conteúdo dividido com o canal Prazer TV. Olá, sejam bem-vindos ao canal Prazer TV e o programa Tantra na Tailândia com Brahmananda aqui. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é de suma importância para o Tantra tradicional, aquele Tantra milenar, realmente praticado, que nasceu na Índia e cresceu na Índia. E esse assunto exatamente são os rituais. Em todas as tradições, em todas as linhagens do Tantra, os rituais sempre tiveram presente. E normalmente eles são essa forma de que nós demonstramos a nossa adoração, a nossa devoção para o divino. E normalmente nós podemos fazer esses rituais para diversos deuses. E nós fazemos para diversos deuses, nós fazemos para diversas deusas. Mas aquele normalmente que nós buscamos a conexão dentro da cultura tântrica, da linhagem que eu participo, é para Shiva, onde Shiva é a grande consciência divina. E quando nós fazemos os rituais, normalmente nós estamos fazendo oferendas. Om Namah Shivaya, Shivaya Namaha, Shivaya Namaha, Shiva Shambho Mahadeva. Nós estamos buscando essa conexão. Então eu vou conversar um pouco sobre os elementos que precisam estar presentes nos rituais. Eu vou conversar como que vocês podem fazer os rituais, para que vocês possam começar a participar um pouquinho dessa prática que é tão comum, está tão presente na tradição tântrica e que também vai cultivar essa devoção com o divino. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Tantra ele é como um guarda-chuva. O Tantra ele tem diversos yogas dentro da sua doutrina, digamos assim, de seu sistema. E nós temos, por exemplo, o Hatha Yoga, que ele é bem tradicional e conhecido, que são os yogas das posturas, em que nós, em uma postura, nós tentamos entrar em contato com determinadas energias macrocósmicas para que nós possamos incorporar essas energias e as qualidades que elas trazem. Nós temos também o Kundalini Yoga, que aí é um Kundalini mesmo tradicional, não esse mais moderno, com as suas práticas, mas é um que está contido em certos textos, como por exemplo o Shiva Samhita, em que ele fala especificamente de determinadas bandas, determinados mudras, em que você vai praticar para que você possa despertar a sua Kundalini. Temos o Laya Yoga, que é o Yoga da dissolução. Nós temos o Bhakti Yoga, que é o Yoga da devoção, que é onde eu queria chegar. Mas nós temos também o Karma Yoga, que é o Yoga da ação. Então, dentro do Tantra, ele vai ter diversos yogas em que nós vamos estar praticando para exercitar exatamente essa nossa união, a união do nosso ser com o divino. E o Bhakti Yoga é uma forma que você cultiva essa devoção, para que aos poucos você possa trazer a sua devoção ao tempo todo, 24/7, você possa estar em devoção pela natureza divina que permeia todas as coisas. Então normalmente você faz rituais de pujas, que são rituais de oferendas, em que você vai oferecer a determinados elementos que normalmente são as qualidades prânicas daquele elemento ao divino. Então você vai oferecer normalmente um incenso, você vai oferecer uma vela. Nós oferecemos diversas frutas, às vezes certos alimentos como arroz, mas sempre de qualidade sáttvica. Nós oferecemos flores também para o divino. E quando nós oferecemos, como eu comentei, nós temos um panteão. A cultura hindu tem diversos deuses. E você pode fazer isso para diversos deuses. Para aquele Deus que mais se aproxima, né, da sua devoção, que mais estimula a sua devoção. Mas nós precisamos entender que no Tantra,
que nós praticamos aqui, por exemplo, na comunidade, ele é um Tantra monista, que significa que existe o Deus, que é a consciência divina, soberana, onipotente, onipresente, onisciente, que permeia toda essa realidade, que se projetou nessa realidade e criou essa manifestação. Então, quando nós buscamos o Bhakti, nós temos que buscar exatamente essa transcendência, aonde nós vamos estar mais e mais se conectando e buscando essa unidade. Você vai praticar o ritual de diversas formas, para diversos deuses, buscando características diferentes, buscando qualidades diferentes. Então, normalmente, todos esses deuses, eles são arquétipos que te trazem, né, uma certa qualidade, uma certa energia em que você quer desenvolver, ou que você quer, né, adquirir. Então, quando nós vamos fazer um ritual para o Ganesha, normalmente nós estamos buscando prosperidade, normalmente nós estamos buscando entrar em conexão com a sua inteligência, seu conhecimento e trazer isso para a gente. Quando nós fazemos um ritual para as deusas, para as Mahavidyas, que são 10 Mahavidyas, e cada Mahavidya ela tem uma característica, ela estimula uma certa energia. Então, normalmente nós fazemos aqui as práticas, quando nós entramos em contato com as Mahavidyas, nós temos o Tantra, e o mantra mais o yantra, ele é o Tantra, e nós temos também os rituais, em que nós fazemos oferendas. E nesses rituais, nós estamos oferecendo, como eu comentei, os incensos. Nós estamos buscando entrar em conexão com essa deusa, para trazer as características dessa deusa. Então nós temos, por exemplo, a Kamalatmika. A Kamalatmika ela vai representar sempre uma certa abundância, prosperidade, uma sexualidade, assim, uma sedução, uma sexualidade natural que você também cultiva. E quando você está fazendo essa oferenda para essas deusas, você está buscando entrar em contato com isso. Você está buscando trazer essas energias para o seu ser, para que elas façam parte de você. E a gente está fazendo a oferenda para entrar em devoção, demonstrar, atrair, chamar, invocar essas qualidades e esse amor para esses arquétipos, para essas energias, para esses deuses, para essas divindades. Mas quando nós fazemos, nós temos que buscar essa unidade, porque normalmente esses rituais eles são feitos através, né, de uma adoração de separação. E essa é a diferença do Bhakti tradicional para o Bhakti que nós cultivamos, que nós praticamos. Onde essa devoção ela vai crescendo, mas ela vai buscando a unidade. E aí quando nós fazemos rituais é Deus com Deus, sobre Deus, para Deus, buscando essa unidade, onde não há mais diferença. E isso é difícil da gente entender porque nós não temos uma cultura monista. Nós somos, normalmente a tradição ocidental é uma tradição monoteísta, onde você tem um Deus único e você adora esse Deus único, onde é o Criador e a criatura totalmente separado. Mas no Tantra não. No Tantra é uma cultura monista, é tudo Shiva, é tudo a consciência divina, é tudo luz e é Prakasha Vimarsha, é tudo luz e awareness, consciência. E nessa prática, para esse desenvolvimento, para que a gente possa realmente se derramar e se tornar um com Deus. Então os nossos rituais eles têm esse objetivo. E o mesmo acontece nos rituais sexuais. Então quando nós praticamos o ritual sexual no Tantra, nós temos diversos tipos de rituais que podem ser praticados com objetivos diferentes. Mas a primeira parte é sempre você oferecer para Shiva, oferecendo normalmente a vela, oferecendo o incenso, oferecendo algumas frutas. Normalmente você tem algumas práticas em que você vai entrar mais e mais em conexão, até que você vá realmente para o ritual sexual. E aí, dependendo do ritual sexual, ele pode ser desenvolvido de diversas formas. Você tem diversos rituais, como o ritual do Yoni Puja, o Lingam Puja, existem formas diferentes de Yoni Puja. Você tem o Maituna, que é onde você vai percorrendo todos os chakras. Você faz diferentes tipos de oferendas. E depois você, durante o ato sexual, você percorre diferentes chakras representando os elementos exatamente nos seus táticos, porque você está buscando a transcendência. Então os rituais, portanto, eles têm diversas práticas distintas, onde você tem exatamente o objetivo de ir em uma direção. Isso é uma coisa importante, porque os rituais, eles foram planejados por yogis que realmente transcenderam essa realidade. Então eles trazem elementos específicos onde você vai fazer isso,
vai fazer isso. Então você tem uma linha de planejamento, porque esses elementos da prática, ele vai despertar certas qualidades na sua consciência para que você possa realmente ter a sua transcendência. Então um ritual ele pode demorar horas. E normalmente você começa, como eu comentei, com a oferenda, e depois você tem o momento do sexo. E durante esse ato sexual, ele é específico para demorar horas, para que você possa cultivar os elementos que estão sendo praticados, para que de repente você tenha a sua transcendência, tenha o seu momento de expansão da consciência, o seu momento de íntima união com o seu parceiro, onde certas qualidades desse universo são reveladas. E não tem exagero nenhum nisso. Não tem exagero nenhum nisso. Quando você começa a praticar os rituais, você vai se unindo de certa forma ao seu parceiro, em que essa união vai despertar qualidades de consciência, onde você utiliza a energia de ambas, essa energia ela impulsiona para que haja exatamente a expansão da sua consciência, para que você possa se mergulhar no divino. Então os rituais tântricos normalmente vai ter esse objetivo. Quando a gente está falando do Tantra, porque você tem aí Tantra da mão esquerda, você tem o Tantra da mão direita, você tem o Tantra branco, o Tantra vermelho, o Tantra negro, que são os das magias negras, que não devem ser praticados. E o Tantra vermelho normalmente é o Tantra onde você está estimulando bastante a situação dos prazeres. Ele é quase mais que hedonista, sabe? Você pratica mesmo o prazer pelo prazer. E você tem o Tantra branco, que é realmente esse Tantra da tradição, onde você busca essa sua transcendência. E os rituais que eu estou falando são do Tantra branco. É para que você busque exatamente essa transcendência. É para isso que nós fazemos rituais. Então isso precisa ficar claro. Você vai ter rituais em diversas modalidades do Tantra para diversas qualidades, para aquilo que você quer, né, para a sua vida, mas eu aqui estou falando do Tantra branco. Esse Tantra onde nós estamos buscando sempre essa conexão com o divino e essa sua transcendência. E aí, normalmente, quando nós falamos do Tantra, dos rituais, e a gente pensa nos rituais. E para isso você precisa trazer esses elementos. Então você tem os elementos da oferenda, dos rituais, exatamente, né? Assim, os rituais ele vai ter diversos passos que você precisa fazer, e cada passo você vai estar buscando uma certa qualidade para que você possa ir penetrando mais e mais profundamente até que você consiga esse despertar, essa expansão da consciência, como eu comentei. Você tem um ritual de pura devoção, de Yoni Puja, em que você apenas vai ter uma profunda devoção pela Yoni. E quando fala Yoni, a gente não está falando da Yoni apenas do feminino, nós estamos falando da Mahayoni. Então, quando você está ali fazendo oferenda, você está oferecendo para Mahayoni, você está oferecendo para Mahashakti, para essa deusa que em união com Shiva deu origem ao universo. Então, existem esses elementos que estão sempre presentes, que quem participa comigo me ouviu diversas vezes falando que são elementos que precisam estar presentes, por exemplo, no sexo tântrico, como a transfiguração, que é o que nós estamos falando aqui mais propriamente, que é para você possa ter em contato com a deusa, você possa transformar aquilo que você está olhando, ver além e buscar a deusa, buscar o Deus que está ali, que está em todos nós. Então, um elemento de suma importância para os rituais é a transfiguração, que é o que permite que você veja além. É que quando você olha para essa realidade, você sabe que por trás dessa realidade está a consciência divina. E você busca essa união. É como surgisse uma certa conexão na forma que você olha. E aí, quando você está com sua parceira, quando você está com seu parceiro ali, é isso que você está buscando. Você está buscando olhar mais profundamente. Você está buscando que cada toque, cada beijo, cada carícia, você está fazendo na deusa que está na sua frente. Você está fazendo no Deus que está na sua frente. E existem certos elementos, mecanismos que você vai desenvolvendo. Quando nós temos uma Aituna, como eu comentei, você vai trabalhando chakra por chakra para trazer. Porque quando nós expressamos a nossa sexualidade, nós expressamos pelo chakra. Da mesma forma que a nossa consciência, ela se expressa nesse mundo através mais de um chakra, pode ser de diversos chakras, mas sempre há um chakra que é mais predominante. E a mesma coisa são as suas qualidades, entendeu? São os seus gostos, como que você gosta do ato sexual. Então isso vai ser
projetado através de um chakra. E aí você tem a forma de despertar aquele chakra na sua relação íntima. E você vai despertando chakra por chakra, para despertar os elementos terra, água, fogo, ar, éter. Então você vê que tem uma estrutura que vai te levando, vai te deixando mais sutil, mais sutil, mais sutil, para que você possa ter essa expansão de consciência. E aí tem outro ponto. Quando você estabelece que você vai ter um ritual, você tem que fazer um ritual. Você não faz o ritual quando você só está com prazer, né? Quando você está excitado. Não, você normalmente vai fazer o ritual num dia específico, porque aquele dia é auspicioso por causa de certas condições astrológicas, por exemplo. Então, naquele dia, o ritual precisa acontecer. E não importa se naquele dia você está com tesão ou não. Não importa se você está chateado ou não. Você tem que incorporar, trazer essa qualidade de você trazer a sua devoção, de você aprender a olhar para o feminino ou para o masculino, não importa se vocês estão brigados ou não. E é muito comum que essas coisas aconteçam, tá? Exatamente no dia do ritual, no dia que você precisa fazer o ritual que foi combinado, é aquele dia auspicioso para que o ritual aconteça, alguma coisa deu errado, algum estresse aconteceu. Mas aí você precisa trazer, porque muitas vezes são elementos kármicos que quer nos afastar daquela prática para certos elementos que vão despertar certas qualidades na nossa consciência. E essa prática precisa ser contínua para que esse shift na sua consciência, essa mudança de chave na sua consciência possa acontecer. E aí o seu karma às vezes vai te tentar impedir, vai criar obstáculos, mas você pratica ainda assim, amorosamente, para aquilo que você mais deseja, que é através da sua sexualidade derramar-se a consciência divina. É demonstrar o seu amor pelo seu parceiro, pela sua parceira, mas também para o divino. E aí os rituais é exatamente aquilo. É Deus com Deus, sobre Deus, para Deus, buscando a unidade, buscando essa transcendência. Então você pode começar a partir de hoje, desenvolver a sua relação íntima nessa direção. Você pode, quando for começar a sua relação, você oferecer para o divino. Ofereça aquele momento que vão estar os dois juntos para o divino. E esse elemento é o elemento da consagração. Nós não estamos falando aqui dos rituais, porque os rituais eles precisam ser ensinados e transmitidos com uma certa iniciação. Não pode ser feito assim pela internet. A gente precisa realmente trazer essa qualidade no processo de iniciação. Mas vocês podem começar trazendo certos elementos. O primeiro elemento é a consagração, onde você oferece aquele ato que você vai ter de sua relação íntima com a sua parceira ou com o seu parceiro, você oferece para o divino, você oferece para Shiva, você oferece para Deus, você oferece pela harmonia, você oferece para que esse ato, essa ação, não traga karma para você, porque a consagração é isso. A consagração é para que você abra espaço para que o divino possa agir por você, para que seja o divino com o divino. Então você faz essa consagração. E a partir daí você tem o seu ato, a sua relação íntima com seu parceiro e com a sua parceira desse lugar. Então esse é o primeiro elemento. Começa a praticar desde hoje, começa a praticar desde já. Porque normalmente quando nós encaramos a sexualidade e a nossa relação íntima, nós encaramos apenas para trazer, né, a nossa satisfação. A satisfação dos nossos desejos. É como ir para um restaurante que você vai experimentar uma comida deliciosa e depois você está satisfeito, você volta para casa. A sua relação com a sexualidade é mais ou menos nesse ponto. Não deveria ser assim. A sua relação é muito maior do que o seu próprio sexo. A sua sexualidade é muito maior do que o seu próprio sexo. Então, a sua sexualidade ela precisa ser vivida desse lugar que você toma posse, em que você expressa aquilo que você é, as suas qualidades superiores, você traz isso para a sua qualidade. Então, se você quer, você está dentro dessa parada, você curte, né, o sexo tântrico, você curte os rituais, começa assim, começa fazendo a consagração, começa conscientemente trazendo as suas qualidades de expressão do seu ser para aquele momento, que não seja apenas a expressão do seu prazer. E veja bem, o prazer ele vai estar ali o tempo todo, o prazer não vai sumir. O prazer não vai sair, muito pelo contrário. Quando você aprende a ir mais profundamente na sua relação íntima, esse prazer ele fica mais sutil, mas ele aumenta. Ele aumenta e ele permanece.
e fica por mais tempo, não é apenas o seu orgasmo, no caso do masculino, seus 3 segundos de orgasmo. Não, ele fica, ele permanece. E às vezes vem em ondas e ondas e fica ali por minutos, por dezenas de minutos, por horas. Prazer, ele vai permanecer. Porque isso nós precisamos entender. Uma das qualidades da consciência é a Ananda, que é o êxtase. O prazer, ele é um reflexo dessa qualidade inerente da consciência. Quando nós temos tendo um prazer, é simplesmente um reflexo disso. Então, o seu prazer, ele pode se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar, até se tornar um êxtase, e esse êxtase se tornar Ananda, que é o êxtase da própria consciência. Então, quando nós olhamos para o prazer desse lugar, nós temos uma relação diferente com o prazer. E nos rituais, normalmente, nós estamos estabelecendo entrar em contato com o divino, estimulando, tendo estímulos sensoriais, alimentando todos esses estímulos sensoriais para que possa despertar. Porque isso é muito comum dentro das práticas. A gente não nega a realidade. Nós não nos separamos. Então, para entrar em contato com essa realidade, você vai entrar em contato através dessa capacidade sensorial que você tem, que vai ser através do tato, do cheiro, do gosto. Então, tudo isso está presente também. E você, quando está ali no ritual tanto, está estimulando isso. Existe certa forma de estimular. Existem certos elementos que precisam ser trazidos para que você possa amplificar isso e que essa energia, quando em conjunto, ela possa te conectar com o divino. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo hoje sobre os rituais e que vocês possam entender a sua importância dentro do Tantra e que vocês possam mais e mais entrar para esse lugar de devoção da sua Bhakti, devoção pelo divino. Vocês podem montar, por exemplo, um altar na sua casa, trazer um Shiva, trazer o Ganesha, trazer uma deusa específica que você tem mais relação, trazer a Mahashakti, ou você traz Kamalatmika, Tara. Existem diversas deusas, Baglamukha, existem diversas deusas nesse panteão das Mahavidas que você pode trazer, que você vai ter mais relação, que você vai ter mais proximidade para a sua adoração. E você faz certas oferendas. Você oferece uma vela, você oferece incenso, você faz uma oração. E isso vai fortalecer a sua devoção para o divino, para que você possa mais e mais penetrar nesse lugar. E aí você começa a trazer esses elementos para a sua vida. E eu espero que, porque isso é de suma importância para quem quer viver o Tantra. O Tantra fala assim sobre a sua expansão de consciência. Mas essa expansão de consciência, ela sempre passa pela sua devoção, para que você possa ter inspiração, para que você possa ter aspiração pela consciência divina, para que todos os seus desejos possam, mais e mais, todas as suas ações no mundo possam, mais e mais, te levar nessa direção. No Tantra, nós temos o Yoga e o Boga. Nós estamos sim no mundo que é o Boga, e nós podemos usufruir do mundo, nós podemos viver do mundo, nós podemos ter os prazeres do mundo. Mas esses prazeres do mundo, eles devem sempre buscar essa diversão. Eles sempre vão aos poucos se transformar no yoga, porque toda a sua ação no mundo é com essa consciência, com que você está sempre interagindo com Shiva, porque tudo é Shiva. Obrigado. Tchau.